Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês os 5 best-sellers YA do New York Times. Hoje a gente vai conversar sobre os best-sellers que estão ali na lista, no top do New York Times. Será que eles já foram traduzidos? Qual é a próxima aposta que vocês devem ficar de olho? Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vá lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Tem o Twitter, tem o Instagram e tem também o Scooby, eu super recomendo. Bom, pessoas, chegamos a um vídeo muito esperado, inclusive pedido por uma inscrita aqui desse canal, então dedico esse vídeo a você. Tenho que ler o seu nome, peraí, é Headley Floster. Espero estar falando de uma maneira correta, mas de qualquer forma tá aqui embaixo o meu agradecimento por essa dica. Eu realmente fazia bastante tempo que eu não trazia os melhores do New York Times, então eu tô super feliz de finalmente trazer pra vocês os best-sellers. Então vamos lá. Se você ainda não viu, é um quadro que eu trazia logo no comecinho do canal, já vou deixar linkado aqui nos cards pra você conferir o último vídeo dessa série. E hoje nós vamos falar sobre os best-sellers que estão ali no topo logo em janeiro. Lembrando sempre que essa lista de best-sellers tá sempre mudando. Então hoje, se você estiver vendo esse vídeo, pode ser que esteja diferente de quando eu estou gravando ele. Mas eles sempre figuram ali no mesmo local, pelo menos por um bom período. Inclusive, se você conferir o vídeo que eu deixei nos cards, vai dar pra encontrar, inclusive, livros que estavam lá em 2020, aqui em 2021, na lista dos mais vendidos de novo. Sem mais delongas, vamos começar pelo quinto livro mais vendido do New York Times. E esse é um livro pouco falado, de uma autora que provavelmente vai estar figurando aí mais e mais vezes no Brasil. E o livro que eu estou falando é The Cousins, que é escrito pela Carrie M. McManus. Enfim, o nome e o livro estão aqui na tela, você pode conferir, porque sim, é da mesma autora daqueles livros lá que tem o X na cara das pessoas. A gente já vai falar mais sobre ela, adivinha? Tem mais dela aqui nessa lista. A autora, inclusive, é muito famosa lá fora e aqui no Brasil ela já está sendo editada, já tem uma casinha pra chamar de sua, e é a Galera Record. Esse livro em questão ainda não foi publicado aqui no Brasil e eu posso dizer pra vocês que não vai demorar a ser publicado. A Galera Record tem um faro pra best-sellers que só por Deus. Enfim, a história é muito parecida com outra história que eu já li, que é Os Mentirosos. Se você vê... escuta esse sinopse. Nós temos 3 pessoinhas, 3 primos, exatamente, porque The Cousins são os primos. Esses 3 primos nunca se conheceram e têm, na realidade, uma relação muito afastada com a avó em comum desses primos aí, né? A avó, inclusive, meio que cortou relações com os pais dessas crianças, fazendo com que eles não se vissem de uma maneira muito recorrente. Então a avó, que é podre de rica, cheia da grana, ela meio que separa essa família, não trazendo nenhum deles pra perto do seio familiar. A avó rica, inclusive, cortou a herança do povo todo, entendeu? Ela vai morrer como cheia de ouro, inshallah. Não vai ter ninguém pra pegar essa herança. Porém, um dia uma carta surge, porque a vovó tem o quê? Tem um resort de summer, de verão. E ela quer que esses 3 cousins, 3 priminhos, vão trabalhar nesse resort. E não tem como recusar, né? Porque a família tá o quê? Tá doida em cima da grana. Eles querem pegar a grana da véia. E a família obriga esses primos a irem, então, trabalhar nesse resort. E chegando lá, obviamente, como a gente já tem uma ideia, essa autora, ela traça ali um modus operandi. Vai ter muita treta. Vai ter o quê? Mistérios, coisas mais dark, coisas pra gente desvendar. Então, basicamente, essa é a ideia principal, porque esses primos estão indo descobrir segredos escondidos da avó e da família. Então, The Cousins é o 5º colocado na lista de best-sellers YA do New York Times. Como eu disse, não se acostumem, ou melhor, continuem acostumados, porque temos mais um livro dessa mulher na lista dos mais vendidos. E nesse caso é One of Us,
is Lying. Bom, esse livro já foi publicado aqui no Brasil pela Galera Record e é escrito novamente pela Karen M. McManus. Onde Nós Está Mentindo, um best-seller também aqui no Brasil. Foi um burburinho demais quando lançou esse livro aqui, todo mundo queria ler. Eu fui uma das pessoas que não li porque vibe Mentirosos, continuamos ali. Eu nem sei se ela é autora, eu creio que não seja, mas tem uma vibe muito parecida. Eu não sei se tem todo esse negócio meio sobrenatural que Mentirosos tem, mas obviamente nós vamos ter um mistério YA pra ser resolvido. Em Onde Nós Está Mentindo, a gente tem uma premissa um tanto quanto macabra, justamente porque 5 adolescentes são colocados em detenção lá nos Estados Unidos. 5 adolescentes, na realidade, bem diferentes um dos outros. Um dos outros. Bem diferentes. Enfim. Nós temos a Patricinha, o jogador de basquete, nós temos um antigo traficante, nós temos, inclusive, um gospel girl aí. E aí que está o grandíssimo Paju. Porque nesse dia em que os 5 ficam em detenção, o Simon, que é o nosso protagonista morto principal, porque sim, ele vai ser assassinado, ele aparece falecido. E ele tem uma baita de uma ideia ali, justamente porque ele é responsável por esse blog de fofoca. Então muita gente queria que ele tivesse o quê? Batido as botas. Então toda essa história vai ter ali como ponto central de discussão quem desses 5 colegas, ou melhor 4, né, porque um faleceu, matou o Simon. Então essa é a premissa principal desse livro. É bem curioso, eu tenho muita vontade de ler, mas não está tão perto aqui da minha TBR. E esse foi o 4º colocado do New York Times YA. Então vamos para o próximo. Seguindo, nós temos o livro 3, top 3, gente, e está fantástico, porque esse top 3 se chama Stamped. Esse livro, inclusive, já está sendo previsto para o primeiro semestre aqui, traduzido pela Galera Record, por isso que eu falei que realmente ela tem um faro, essa editora tem um faro para best-sellers que só por Deus. Stamped, ou Carimbado, foi escrito por Jason Reynolds, e ele é um livro que promete causar muita reflexão. O subtítulo dele se chama Racismo, Antirracismo e Você. Eu achei a premissa tão incrível que com certeza esse livro estará nas minhas prateleiras logo no primeiro semestre. Assim que lançar, vou dedicar meu tempo pra ler, porque eu acho que é necessário a leitura de Stamped. Eu vou ler basicamente só uma partezinha desse livro que eu achei super necessária pra gente entender qual é a ideia desse livro, porque é muito boa. E é melhor ainda porque é um YA. Este não é um livro de história. Esse é um livro sobre o aqui e agora. Um livro para nos ajudar a entender melhor porque estamos onde estamos. Um livro sobre raça. Bom, então a ideia, na realidade, é revelar basicamente quais são as primeiras ideias racistas na América e como a gente lida com elas estruturalmente naquela época e até os dias atuais, e como a gente pode e deve lutar por um mundo antirracista. Gente, me arrepiei inteira. Eu acho que tem uma vibe muito de Jamila, com um pequeno manual antirracista, que estou doida pra pôr as minhas mãos. Gente, meu aniversário tá chegando, por favor. Não tô pedindo nada, só que tô pedindo sim. É uma vibe muito importante, ainda mais porque tá ali nos colocados como YA. Então é um livro que vai conversar com os jovens. E essa é a melhor oportunidade que a gente tem, porque não dá, e a gente sabe que é muito difícil mudar quem tá mais velho ali pelas ideias rebuscadas, preconceituosas, mas o futuro tá na juventude, tá no YA, tá no jovem adulto. Então a gente pode mudar, e eu tô achando impressionante que nós temos escritores negros entre a lista dos mais vendidos do New York Times. Chegamos então à parte 2, porque esse livro, gente, ele tá no 2º mais vendido do New York Times. Eu amo esse livro, ele já foi traduzido aqui pro Brasil e é um livro que eu super recomendo todo mundo ler. É um livro incrível e é The Hate You Give, ou melhor, O Ódio que Você Semeia, já traduzido pela e é um livro já traduzido, como praticamente todos os livros aqui, pela Galera Record. Gente, fiquem de olho, porque Galera Record tá vindo aí com praticamente todos os best-sellers do New York Times, ok? Ok. The Hate You Give, O Ódio que Você Semeia, é um livro incrível escrito pela norte-americana Angie Thomas. É um livro que fala sobre, principalmente, brutalidade policial e como, na realidade, na forma da abordagem com uma pessoa negra pode resultar em uma tragédia
tragédia. Então a gente tem a Star, que é a nossa protagonista. Ela é uma menina, uma jovem que tava saindo aí de uma festa e ela pegou o carro junto com um outro amigo que é negro também, e os dois estavam se dirigindo até a casa um do outro. Acontece uma abordagem policial e o policial branco atira no amigo da Star e ela acaba vendo a morte desse amigo e ele só tava tentando pegar um pente de cabelo. Gente, esse livro, ele é um tapa atrás de tapa, é um livro incrível que fala sobre racismo, fala sobre lugar de fala, fala principalmente sobre a brutalidade policial lá nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a gente não possa criar um paralelo na nossa realidade aqui no Brasil. É um livro necessário para todo mundo. Professores, coloquem esse livro nas escolas. A gente precisa desse tipo de discussão. A gente precisa ter stars contando o que é ter o seu lugar de fala usurpado por causa da sua raça, por causa da sua cor de pele. É incrível esse livro e é um super recomendado e merece estar no segundo colocado por décadas. Esse livro acho que foi traduzido aí pela Galera Record faz uns 2, 4, 5 anos e continua figurado lá no topo como os best-sellers do New York Times. Incrível, é realmente muito bom, eu recomendo. Não tem resenha no canal, mas com todo coração, leia. Você merece esse livro. E por último, este livro, quem tem TikTok já deve ter ouvido falar. Se você está dentro do TikTok Book aí, e as gringas estão enlouquecidas, e elas só postam sobre lore da Alexandra Bracken. Gente, eu sou péssima a falar nome de autor. Todos os nomes vão estar aparecendo aqui na tela, então não fique nervoso. Gente, este livro está na boca do povo e eu digo pra vocês, não entendi a sinopse. O livro é bem complicado, mas tem um porém. Ele fala sobre mitologia grega. Grega. Bom, pelo que eu entendi por cima ali, a gente tem uma ideia um pouco diferente sobre deuses invadindo o mundo real, meio que pra usurpar o poder ou a imortalidade. Enfim, é um rolê bem complicado, que provavelmente a gente vai ter que realmente ler pra entender a profundidade da semiótica dessa autora, porque não entendi nem lendo a sinopse 4, 5 vezes. A ideia principal é que a gente vai ter realmente esses deuses ali lutando com pessoas e humanos e descendentes, e a Lore, que é o nome que leva esse livro, é a protagonista principal. E ela teve toda a família morta por um desses deuses que veio usurpar aí o que quer que seja, né? Porque são deuses, e deuses gregos, se você conhece deuses gregos, como eu, sabe que eles são o quê? Cruéis, exatamente, então eles não precisam de motivos. Toda a família da Lore é dizimada, ela acaba perdendo todo mundo e vive uma vida ali tentando, na realidade, não buscar vingança. Porém, Athena, a minha grega favorita, e um amiguinho dela chamado Castor. O Castor e a Athena vão lá pedir ajuda pra Lore, que provavelmente tem ali uma conexão com um desses deuses, sendo então uma semideusa ou até filha de algum deus assim. Ou só uma pessoa qualquer. No mais, gente, apesar dessa minha tentativa de sinopse mequetrefe, eu tenho que dizer pra vocês que vem aí com força, porque todo mundo fala sobre lore. Gente, ninguém explica sobre o livro, mas todo mundo fala sobre ele. Eu creio que seja uma ideia meio Cidade da Lua Crescente, que realmente não tem como explicar o plot só lendo o livro, porque é tão denso a ideia que realmente não tem como explicar o plot. Então, provavelmente deve ser muito bom. Pela quantidade americana falando sobre ele, eu tenho certeza que logo mais estará aqui traduzido na nossa portinha. Vale ressaltar que a autora, inclusive, já foi traduzida. A Intrínseca traduziu Mentes Sombrias, da Alexandra. Então, podemos ver aí nos Intrínsecos logo mais? Talvez. A autora já é conhecida aqui em Solo Tupiniquim, então esperem, porque vem aí. Eu vou fazer um leve adendo rápido, básico, dos mais vendidos gerais do New York Times. Eu falei só dos YA aqui, mas a gente ainda tem uma lista curta dos 5 mais vendidos e vocês vão se surpreender. Bom, a gente terminou com Lore sendo o primeiro mais vendido no YA e agora a gente vai falar sobre o geral. O quinto colocado é The Viscount Who Loved Me, que é o Visconde que me amava, da nossa amada Julia Quinn. Obviamente a hype dos Bridgertons tá lá em cima, gente. O pessoal tá comprando e tá lendo lá nas Americanas. Quer dizer, nas Américas. Esse é o segundo livro, então é o livro do Anthony e está em quinto lugar. Em quarto
lugar está The Vanishing Half. Esse livro não é muito conhecido aqui em solo brasileiro. A Intrínseca já editou essa autora e ela publicou, se eu não me engano, um livro chamado Mãe. Não temos previsões para The Vanishing Half, mas a Intrínseca inclusive fez uma publicação explicando para os seus colaboradores, o pessoal da Intrínseca lá, que uma breve sinopse em português ali para as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse livro. Porém, eu pelo menos não vi novidades sobre esse livro ser editado no futuro próximo. Seguindo, nós temos o livro 3, que é chamado Neighbors, que é Vizinhos, da Daniela Steel. Esse livro não foi publicado ainda, mas a autora já tem uma casa aqui no Brasil, que é a Record. Não a Galera Record, a Record, o selo mais adulto da galera. E número 2, nós temos um quadrinho quase não, talvez uma graphic novel, que é Star Wars Light of the Jedi. Não publicado ainda, provavelmente Fundamento, talvez? Provavelmente. E em primeiríssimo lugar, batendo todas as nossas expectativas, está The Duke and I. O Duke e Eu, sim, o primeiro livro da série Os Bridgertons. Então, Julia Quinn tá descendo o sarrafo aí no New York Times pela primeira vez. Sim, porque é a primeira vez que os livros da autora configuram na lista dos mais vendidos. E, obviamente, muito obrigada, Shonda Rhimes, né? Bom, pessoas, muito obrigada por ter chegado até aqui. Lembrando sempre, deixa aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Eu sempre sigo a opinião de vocês. Eu vou trazer com toda certeza, num futuro próximo, cada coisinha que vocês sugerirem aqui, beleza? Então não deixa de comentar, eu estou sempre lendo e levando em consideração, tá bom? Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vá lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? No mais, é só isso. Muito obrigada e a gente se vê com toda certeza no próximo. Tchau!